Estamos começando mais um provérbio do dia, nessa terça-feira, hoje, dia 6 de fevereiro. Ontem nós olhamos para o capítulo 5 e nós vimos um conselho do sábio Salomão, bem parecido com os da semana passada, de nós, como filhos, ouvir, não se desviar das palavras, dos conselhos, das orientações. E hoje nós vamos olhar então o capítulo 6, um capítulo também muito importante. E eu gostaria de olhar o versículo 20. Eu quero ler em algumas traduções aqui para a gente fazer aquela comparação das traduções. Minha oração é que você possa ser abençoado pelo nosso Deus através do seu contato com a palavra de Deus, da aplicação dos princípios de sabedoria do livro de Provérbios para a sua vida pessoal, sua vida familiar, na sua profissão, nos seus negócios. E o versículo 20, então, de Provérbios 6 vai falar sobre advertência para os filhos. E uma advertência para os filhos que começa da seguinte forma: Meu filho, guarda o mandamento do teu pai e não abandones a instrução da sua mãe. Há uma outra tradução, a linguagem de hoje, o versículo 20 do capítulo 6, ele vai trazer esse versículo da seguinte forma: Filho, faça o que o seu pai diz e nunca se esqueça o que sua mãe o ensinou. É bem parecido com as falas hoje de alguns pais, de algumas mães, quando nós falamos com o nosso filho, e nós falamos com amor, nós falamos cuidando, querendo o bem deles, e nós falamos então com essas palavras de carinho, de orientação: Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai, não deixe de lado a instrução da sua mãe. E última tradução aqui, a Bíblia Viva, no versículo 20, olhando para esse versículo, diz: Meu filho, obedeça os mandamentos do seu pai e nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Então nós vemos aqui um conselho de Salomão, de um pai ao seu filho, e repetidas vezes nós vemos isso no livro de Provérbios. Salomão lembrando seu filho de seguir as instruções do pai. E devido à idade, à experiência, os pais entendem sobre a vida muito mais do que os filhos. Só que hoje nós estamos vivendo uma realidade onde os filhos, até devido a todo esse acesso à informação, às novidades, à tecnologia, eles acabam acreditando que sabem mais do que os pais. Podem até saber com relação a algumas tecnologias novas, com relação a como mexer nos aparelhos, né, de celular e tantas novidades que tem que muitas vezes os pais não dominam, mas com relação à vida, a valores, a princípios, a como ser uma pessoa bem-sucedida, temente a Deus. Filho, você precisa ouvir o seu pai. Você precisa estar atento aos conselhos da sua mãe. E como é triste quando nós vemos filhos que deixam de ouvir os pais para ouvir aqueles que se dizem amigos. E que os seus conselhos, que as suas orientações, que o direcionamento que está sendo dado não é com o mesmo cuidado, com o mesmo amor que os pais dariam. É por isso, filho, que quando seu pai, sua mãe diz: toma cuidado, olha o caminho, olha com quem você está andando, olha o que você está fazendo, você precisa de fato estar atento. Provérbios fala sobre isso. Pelas mesmas razões, os pais podem detectar algumas situações e percebê-los melhor do que os seus filhos, porque já passaram por isso, já viveram pela experiência da adolescência, da juventude, da vida adulta, do casamento, da escolha da profissão, de exercer a sua profissão. E a criança, o filho, dependendo da sua idade e da sua pouca experiência, não tem ainda essa sabedoria, esse conhecimento e precisa sim dessa direção que os pais, que os responsáveis dão a ele. Portanto, filho, você não precisa aprender as lições da vida de uma forma difícil. E se você ouvir o seu pai e a sua mãe, você vai aprender da forma mais fácil, através de uma orientação e de conselho de alguém que te ama. E se nós, filhos, seguirmos as orientações, as instruções dos nossos pais, nós seremos poupados de dificuldades desnecessárias.
e daremos um salto para a verdadeira alegria, fugindo de tudo aquilo que poderia roubar a nossa alegria. Esses conselhos aqui são de um pai aos seus filhos. O nosso Deus é o nosso Pai Celestial que também nos dá conselhos especiais na palavra para que a gente possa ter uma vida ainda mais parecida com Ele, fugindo de todo pecado e de tudo aquilo que nos prende. Portanto, que nesse dia nós, filhos, possamos ser obedientes à voz do nosso Pai, da instrução que Ele tem nos trazido, e que você tenha uma terça-feira abençoada. Eu quero deixar aqui o convite para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que você possa se inscrever no nosso canal e divulgar esses nossos vídeos de provérbios para que outras pessoas participem também dessa nossa caminhada por esse livro de sabedoria. Deus te abençoe.